Você já conhece o método sueco? Alguma vez vocês utilizaram para estudar a Bíblia no núcleo? Bom, meu nome é Pedro, eu sou um dos obreiros da ABUB na região São Paulo Mato Grosso do Sul. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre o método sueco, para quem não conhece ainda. O método sueco é uma das ferramentas clássicas assim, de estudo bíblico dentro da nossa comunidade internacional de estudantes evangélicos. Nasceu na Suécia mesmo, por isso o método sueco. E era utilizada pela ABU na Suécia, só que depois quando o movimento foi se expandindo e algumas pessoas foram ensinando estudos bíblicos para os estudantes também, esse método se foi compartilhado com a comunidade inteira. O método sueco é basicamente um método de estudo bíblico de perguntas gerais, mas que ao invés de usar as perguntas, utiliza símbolos que representam essas perguntas gerais. A versão clássica do método sueco tem 5 símbolos. O primeiro é uma flecha para cima, que indica de procurar no texto bíblico que é lido durante o estudo bíblico tudo o que descobre, o que fala sobre o caráter de Deus, o que fala sobre Deus, de maneira direta ou indireta. O segundo símbolo é uma seta para baixo, tudo o que descobre sobre a natureza do ser humano. Assim. O terceiro símbolo é tudo o que você não entende sobre o texto bíblico, que seria um símbolo de pergunta. E que até você gostaria de perguntar para o autor bíblico, até Deus, assim, porque o Senhor quis dizer com esse texto bíblico, assim, que na hora você não entende. O quarto símbolo é uma lampadinha, que tem a ver com uma ideia nova, uma descoberta sobre o texto bíblico, sobre a Bíblia que você não sabia, assim, que você percebeu agora no texto bíblico quando você leu. E o quarto é uma flecha para a direita, que simboliza algo que ele chama a responder em obediência ao texto bíblico. Se tem alguma coisa que chama a responder em obediência, a aplicar direto na vida. Bom, como usar? Tem gente que, quando utiliza o método sueco, gosta de escrever direto na Bíblia, se pegar a Bíblia e já risca e marca. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, assim, de ir marcando cada um desses símbolos gerais. Ou tem pessoas que gostam de fazer isso, botar num papelzinho, assim, cada um dos símbolos e vão escrevendo o que eles vão vendo no texto bíblico. Vai depender da dinâmica do seu grupo, né? O importante é explicar o símbolo para quem nunca fez, mas depois que vocês vão aplicando, cada um vai vendo o jeito que mais ele é com o meu modo de estudar a Bíblia com o método sueco. O importante é sempre no encontro bíblico ter um momento de oração, pedir a direção de Deus na hora de ler o texto bíblico e ver o que o Senhor quer falar no meio desse estudo bíblico. Também é importante ter um momento de ler o texto bíblico, alguém ler o texto. É importante também não usar um texto muito grande, porque como vai ser uma dinâmica mais pequena assim, de observar na mesma hora o que o texto bíblico fala, então é bom para um texto mais pequeno. Ler esse texto em voz alta e deixar 5, 10, 15 minutos assim, para pessoas lerem o texto bíblico e procurarem esses pontos assim, daqueles símbolos assim. Então deixar esse tempo para as pessoas lerem, interagirem pessoalmente com o texto, e depois disso é abrir o espaço para compartilhar o que cada um falou, assim, o que cada um viu no texto bíblico sobre esses aspectos, sobre Deus, sobre o ser humano, o que não entenderam, o que descobriram e o que viram para aplicar. Então é importante abrir o espaço para as pessoas compartilharem, em especial a parte de aplicar também. Tentar levar algo para mudar nossa vida, para levar para nossa vida prática. Existem outras versões também do método sueco. Por exemplo, tem uma versão resumida, quando você não tem muito tempo e não sabe o que fazer, aí dá para utilizar só 3 símbolos, que é o da bolha, com uma ideia nova, uma descoberta, o símbolo de pergunta e a flecha para a direita. E existe outra versão que nasceu a partir dessa aí, que Pedro Blaus decidiu colocar um quarto símbolo, e que eu acho bem interessante, que é tipo uma bolha assim, de tirinha, assim, que é algo para compartilhar com algum amigo. Às vezes a gente, quando termina tudo bíblico, fica com o texto para a gente mesmo e não compartilha, assim. A gente sempre lê verdades muito profundas assim, no texto bíblico e que merecem ser compartilhadas com diversas pessoas, assim, e esse símbolo ajuda a pensar, assim, acredito que esse texto
seria bom que tal pessoa ouvisse isso, assim. Pode ser uma pessoa cristã ou não cristã, assim. Pode ser que a mensagem que você leu no estudo bíblico deva ser compartilhada, assim, com alguém. Então isso ajuda e também é um impulso até evangelístico. Um ponto positivo do método sueco é que é um método bem fácil de ensinar. Tipo, eu já expliquei para você como que funciona, é só aplicar agora. Não precisa de preparo prévio, a diferença, por exemplo, do estudo bíblico indutivo. O método sueco não precisa, o método sueco é só aplicar mesmo, dar resultados imediatos, assim, quando você está aplicando. É bom para ser um método introdutório quando você conhecer alguém que quer abrir um núcleo da ABU, da ABS e não sabe por onde começar e você quer que eles estudem a Bíblia, é uma boa forma de introduzir. E muito dessa dinâmica de observar o texto, de aplicar o texto e de compartilhar, de ter um momento de estudo grupal, são coisas fundamentais da identidade do nosso movimento e que também ajudam depois na hora de introduzir o estudo bíblico indutivo. Também tem limitações o método sueco, não é uma leitura tão aprofundada quanto o MBI, sem dúvida. Às vezes você tem o texto bíblico que você escolheu carece de contexto. É difícil você trazer o contexto bíblico, às vezes, se você traz um texto isolado. Para tentar evitar isso, é bom utilizar o método sueco estudando um livro da Bíblia inteiro, assim, porque isso vai ajudando que as pessoas saibam do que está falando cada pedaço de texto bíblico, assim, está situado dentro de um livro inteiro. Então aí é bom, assim, mas mesmo assim, às vezes falta um pouco mais de contexto, assim, que às vezes é útil para interpretar o texto bíblico. Algum conselho na hora de aplicar o método sueco? Por exemplo, quando aparece o símbolo de pergunta de tudo que você não entende, a ideia é compartilhar as dúvidas assim, que surgem do texto bíblico, mas não necessariamente responder o que quer dizer o texto, assim, no caso das dúvidas. Assim. Esse símbolo é um bom exercício de você reconhecer que você não tem todas as respostas quando você lê a Bíblia, assim, até um gesto de humildade. Por exemplo, se for uma pergunta que outra pessoa sabe e consegue responder rapidinho, tudo bem, pode ser respondida. Mas se é uma pergunta mais complicada, que você percebe que não vai ser fácil de responder na hora, é melhor deixar para outro momento. E o bom é que pode ser em outro momento, você leva um estudo bíblico mais textual sobre esse assunto. Então pode ser uma boa para continuar conversando, assim, sobre o mesmo texto bíblico. Mas nesse momento em particular não é bom, assim, ficar respondendo cada uma das perguntas, mas sim abrir o coração para falar, eu não entendo isso aqui. É bom saber que a gente não entende de primeira, que a gente é limitado, que a gente precisa da iluminação do Espírito também para algum detalhe dessa escritura. Outra coisa é convidar seus amigos de maneira mais direta, assim. Às vezes a gente enrola muito falando, a gente vai ter um estudo bíblico, você gostaria de vir, assim, a pessoa pode ser que não se interesse muito, mas se você realmente está interessado em que a pessoa participe assim de coração, é teu amigo, você quer estudar a Bíblia com ele, por que você não fala? Eu quero estudar a Bíblia contigo, se você gostaria de estudar a Bíblia comigo, vamos estudar a Bíblia junto. Eu acho que esse tipo de convites são mais bem aceitos do que esses que são indiretos. Tem a ver com ser sincero assim, com nossos amigos, em especial quem não é cristão, assim. E o método sueco também pode ser uma boa alternativa para começar a estudar a Bíblia como uma pessoa que não é cristã. É um método bem simples, assim, bem fácil de aplicar, bem direto, não tem muito rodeio não, na hora de aplicar. Aproveita e de convidar seus amigos para estudar, assim, em dupla ou até em grupinhos um pouco maiores. E aí, gente, o que vocês acharam do método sueco? Você já tinha aplicado alguma vez? Você sabia ou não do método sueco? Pode ser uma boa agora nesse tempo de estudar a Bíblia juntos e utilizar essa alternativa também para estudar em grupo, com seu núcleo, seu grupo local, convidar outra pessoa para estudar a Bíblia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comentem aqui no vídeo. Vamos deixar também o material aqui na descrição do vídeo, com um pouco mais de informação sobre o método sueco também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre dicas ou ferramentas de estudo bíblico para grupos pequenos, também comenta aí. E falando disso, agora em maio de 2020, a gente vai fazer uma live assim, também sobre algumas dicas de
como preparar estudos bíblicos indutivos, como fazer assim alguma rotina de como preparar esse estudo bíblico. Então fica ligado aí para a transmissão dessa live assim. Então se você quer ver, quer compartilhar com outra pessoa que ainda tem dúvidas sobre o estudo bíblico indutivo, vamos fazer essa live aí. Então é isso, gente. Um abraço, Deus abençoe. Até mais.